de nada, ó. Boa noite, queridos, a paz. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Eu gostaria de convidar você, sem demoras e sem delongas, a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 17. E eu gostaria, inclusive, de comentar com vocês que eu descobri que eu ia ministrar hoje faz 2 horas atrás. E é sempre assim, gente, comigo. E aí eu estava prestando atenção, né, dos versículos que foram abertos, o culto, das canções que foram ministradas. E aí eu falei, Senhor, da intensidade da presença do Senhor, desde o momento que eu entrei. Eu, na verdade, entrei e já fui perguntar para a pastora Flavinha, é só às 19 horas que começa, né? Porque aqui dentro já tinha uma presença muito grande. E aí ela falou, não, tá certo, não, é porque é tanto culto, eu já não estou sabendo mais os horários, já não sei mais a hora que termina, a hora que começa. E a intensidade da presença do Senhor neste lugar já era muito grande. E uma das canções que nós cantamos hoje, porque a gente precisa prestar atenção do que a gente pronuncia, do que a gente canta. E hoje eu vou trazer essa realidade para vocês de uma maneira muito prática. Uma das canções, a Tati, é claro, vai me ajudar, né, Tati? Porque igreja é isso, a gente ajuda quem não tem, né, muita habilidade numa área, e aí a gente faz junto, né, Tati? Mas uma das canções falava sobre o fundamento. Eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Gravou a frase? Fica com ela aí. Vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 17, verso 22. Diz assim: Ora, achando-se eles na Galileia, quem era eles? Os discípulos. Quem falava era Jesus. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E eles, o quê? Eles se entristeceram. A notícia chegou e eles se apegaram à parte, vamos dizer, a negativa. Eles esqueceram do final, da parte B. No terceiro dia ele o quê? Ressuscitaria. Mas essa é uma característica do ser humano. A gente se preocupa sempre com a parte negativa ou com a notícia triste. Mas da notícia a gente não consegue viver e visualizar, celebrar, quando de verdade acontece algo bom. Porque é mais fácil a gente se abalar, se entristecer sobre algo, sendo que, na verdade, nós deveríamos aprender a celebrar muito mais a respeito do processo que cada um de nós vivemos em Deus. Porque todos que estão aqui estão vivendo um tempo. Tem uns que estão num nível muito alto de conhecimento, de intimidade, de relacionamento com Deus. E tem outros que estão frios. Tem outros que estão numa medida medíocre. Ah, pastora, mas isso é palavrão? Não, não é palavrão. Ou você tem um nível muito raso,
ou você tem um nível medíocre, ou você tem um nível muito alto. É medida. Aqui os discípulos, eles estavam sendo informados com uma prévia pelo próprio que iria passar pela morte, de que haveria morte. A pessoa que iria morrer na cruz estava comunicando aos seus discípulos, aquele que estava mais perto. Aquelas pessoas que estavam mais perto do que iria acontecer. Eles não foram pegos de surpresa. Só que, vamos abrir lá agora, em Lucas. Vamos ler o capítulo 24. Capítulo 24, a partir do verso 13. O amor, pede para colocar água aqui para mim, por favor. Obrigada. Verso 13 diz assim: nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma da aldeia chamada, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? Jesus havia morrido. E esses 2 estavam totalmente abalados com a notícia. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus, após a sua morte, me aparece para esses 2 nesse caminho. Espera aí. A primeira aparição dele, após a sua morte, foi para buscar 2 pessoas completamente desnorteadas, abaladas por uma última notícia. Ele morreu. Ele morreu. Os olhos deles, porém, estavam como se fechados. E eles não reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Presta bem atenção aqui. Ele foi mal criado. Ele foi mal criado com o próprio Jesus. Ele estava reconhecendo ele? Perguntou ele: quais? Jesus, ele é tão simples. Jesus é muito simples. E ele vai na nossa onda. Ele se comunica com a gente no nível que a gente está. Se é raso, ele vai conversar com a gente em nível raso. Se a gente está no nível medíocre, ele vai conversar com a gente nesse nível. Se a gente conhece ele no nível hard, ele vai vir com poder e com força. Depende de mim e de você. Então estávamos aqui num nível bem raso. E Jesus pergunta: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora, nós esperávamos, presta bem atenção aqui, existia uma expectativa, era certa?
que fosse ele quem redimisse a Israel. Meu Deus, mas eles estão tão longe, né? Jesus ele tinha cumprido parteado da promessa que ele tinha feito. E eles estão achando que algo como, por exemplo, essa promessa de salvar a Israel fosse acontecer do tempo e o modo da maneira que eles achavam. Mas eu vou chegar aqui nessa parte para falar um pouco mais a respeito dessa síndrome. Parei no 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram, eles colocaram assim, nada aconteceu. Então tudo que eu havia acreditado foi por água abaixo. Tudo que eu deixei para seguir ele, o que aconteceu? Foi também desperdiçado. É a verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário, preste bem atenção, não era necessário que o Cristo padecesse. Gente, é o próprio Cristo falando com esses dois homens. Não era necessário eu morrer. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, ou seja, ressuscitasse. O terceiro dia já havia acabado. Mas eles foram abalados com a notícia. Então veja bem, primeiro fato que acontece nessa história, a morte de Jesus Cristo. Se cumpriu uma palavra, algo que ele falou para os seus discípulos, vai acontecer, porque é necessário que eu morra, que eu seja entregue aos homens, para que no terceiro dia eu ressuscite. Só que aconteceu a morte, e dos seus discípulos todos tiveram a mesma reação com a morte? Não, porque eles são diferentes. Cada um de nós, mediante as últimas notícias, tem uma reação diferente, está tudo bem? Só que o que a gente não pode é acreditar e ser abalado pelo mal ou pelas más notícias. Quando nós falamos, o Senhor é o nosso fundamento, nós estamos falando que nós acreditamos em algo muito maior do que os nossos olhos não podem ver, mas que existe. Aí, para alguns, uma frustração, uma dor enorme, incompreensão dos fatos, deixa tudo para trás, ou todo o esforço, ou toda a dedicação, a renúncia, por causa de uma má notícia, te abalar, te frustrando. Por quê? Porque nós temos uma pequena mania de ter as nossas verdades, de ter paradoxos a respeito do cenário e dos fatos que acontecem no nosso dia a dia. Somos pessoas, somos seres, às vezes muito cruéis conosco mesmo, achando que tem que ser daquela maneira, do nosso jeito, da maneira que a gente entende que é correto, do modo que a gente acha que tem que ser. E a vida não é assim. Ela não gira em torno do seu umbigo. Existem outras pessoas que convivem com você e que também têm o direito de escolha, de ir e vir, de dizer sim ou não.
Então, ser abalado tem muito a ver com o nível que você dá para a verdade de uma outra pessoa e do poder que você entrega a ela, de você se frustrar ou não, a respeito de uma ação dela. Vocês compreendem isso? O que levou esses dois homens a não reconhecer Jesus nesse caminho? Primeiro, uma razão com uma visão impedida, visão cauterizada. A mente, quando chega nesse estágio, ela não está preparada para reconhecer Jesus. São aqueles casos que você tem um paradigma, uma verdade tão grande a respeito de algo, que nem uma pessoa que você ama, o seu pai e a sua mãe, te falando que não é dessa maneira. Se está ali na sua mente, está no seu coração, não adianta, nem pai nem mãe falar para você, ó, não é assim, não faz assim. Eu já caí aí, não vai por esse caminho. Mas a gente teima. Eu quero ter a minha experiência, eu quero ver o que vai acontecer. E o que acontece? A gente tomba, a gente cai. Visão cauterizada. Sua mente está preparada para negar qualquer realidade nova sobre revelações óbvias sobre a atualidade da sua vida. Se eu te perguntasse hoje, qual é a última notícia a seu respeito no céu? Qual é a última notícia do céu a seu respeito? Você se preocupa de saber qual é a mensagem, a notícia a seu respeito, nova, fresca? Você se preocupa de saber qual é a palavra do Senhor a seu respeito, de uma maneira diária, pontual, hoje? Que dia é hoje? 11? Então, dia dos namorados é amanhã. Hashtag fica a dica, né? Presente. Dia dos namorados, não quero Cândida, não quero detergente, não quero pia. Não quero cloro. Gente, girassol, não me dê cloro, hein? Girassol, ô Claudinho, era para você ser meu amigo, querido. Entendeu? Era para você ser meu amigo nessa hora, nesse momento, tá? Mas tudo bem, vou te perdoar. Quando a gente fala sobre uma agenda do mundo, a gente se prende a um calendário. Só que de verdade o nosso calendário, ele não pode ser terreno. Ele tem que ser o celestial. Qual é a última notícia e qual é a data importante para o céu a seu respeito? Qual é a porção que o Senhor tem para você nessa noite? O que você veio buscar aqui? Você veio buscar ou você veio entregar? Já começa por aí. A quem você veio adorar? A quem você veio? Com quem você veio ter comunhão nesse ambiente? Entende que é coletiva ou é só você e Deus? Está no lugar secreto ou você está no lugar para haver comunhão? Verso 25. Jesus, ele entra no assunto e ele pergunta. E ele diz, na verdade, né, porque a pergunta já havia acontecido. Ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. O que é tardios de coração? Em algumas bíblias, em algumas traduções, ele vai aparecer como nécios e tardos. O que isso significa? O que é desprovido de conhecimento, de discernimento, embotados de percepção, falta de sensibilidade. Embotados é isso que significa. Embotados, falta de sensibilidade, de percepção, atrasados nos seus sentimentos. Não houve uma sincronia
entre a decepção, entre a notícia ruim e a história em que eles estavam vivendo. Eles não deram tempo para terminar o terceiro dia. Eles simplesmente ficaram abalados, deram meia volta e falou, para mim já deu. É claro que esse homem não vai ressuscitar. É aquelas pessoas que estão presas à sua verdade, ao que eles querem acreditar, e não ao que os profetas anunciaram a seu respeito. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas aqui com palavras que receberam do Senhor e já não lembram mais porque nem deram valor. Tem outras que receberam as promessas, receberam as palavras e estão esperando acontecer, achando que é o céu que vai haver uma ação e que vai... Não, eu vou esperar o anjo descer para mim se posicionar, para eu fazer determinada coisa, sendo que o Senhor já falou, já deu a direção. Hoje de manhã, no culto da manhã, o Israel falou a respeito da rede, da pesca. E um dos versículos que me chamou a atenção foi de Jesus, pedindo para que os discípulos entrassem num nível mais alto, mais profundo, e jogassem a rede. Veja bem, existia uma segunda ação dentro de uma primeira direção dele. E a primeira foi: aumenta o nível. Quando você achar que não está legal, que chegou o limite das suas forças, muitas vezes as pessoas o quê? Desistem fácil. Sendo que na verdade a gente tem que pegar as nossas forças, reservas, potencializar tudo que a gente tem e permanecer no lugar aonde o Senhor falou para estarmos. Se nós estamos cumprindo a vontade dEle no lugar que Ele estabeleceu, nós não podemos esmurecer, nós não podemos ser abalados, muito pelo contrário. Jesus estava ali com seus discípulos e os discípulos olharam, meu Deus, mas eu recolhi a rede, não tem peixe, muito pelo contrário, só veio latinha, só veio sujeira, e eu estou aqui limpando as minhas redes, e Jesus olhando. Aumenta o nível, aumenta o nível, vá para um nível mais profundo, avance, vá, supere a sua limitação, querido, vá no nível mais profundo e lá, não aqui, lá, lance as redes. E eles lançaram. Quando eles puxaram, foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que o barco, ele já estava indo a pico. Toda vez que você se sente fraco, abalado, recuado, com o desejo de parar, você tem que, para assim, para pensar. Agora é a hora de eu buscar força em Deus, porque a minha já foi. Eu tenho que buscar força em Deus agora. Senhor, me dá a potência máxima da sua força e me faz permanecer no centro da sua vontade. Me ajuda. Pelas minhas forças eu não consigo mais. Eu já fui abalado. Esses dois homens estavam frustrados no meio do caminho. Jesus compadeceu com graça, misericórdia e amor, porque Jesus é assim. Ele nos vê quando nós estamos frustrados. Ele nos vê quando nós estamos abalados. Ele nos vê no secreto, Ele nos vê. Ele nos conhece, Ele sabe o processo, o estágio que nós estamos no processo.
Só que Ele nunca, querido, presta atenção aqui, Ele nunca nos deixa sem informação, sem orientação. Os discípulos já tinham a orientação antes da morte dele. É necessário que eu morra para que no terceiro dia eu ressuscite. Ele não tirou o direito daqueles discípulos de conhecer o futuro. Ele mesmo foi a revelação para eles. Só que mesmo assim, mesmo tendo a revelação, a fé foi pouca. Em meio ao cenário criado, Jesus na cruz, Ele morreu. O meu olho viu, porque era essa a realidade desses discípulos. Eles viram Jesus na cruz. Gente, ou você acredita na Bíblia, ou você não acredita no que está escrito. Eu não estou contando uma história para vocês aqui. Eu estou contando algo que eu de verdade acredito que aconteceu. Ele estava preso. Ele estava crucificado. Ele morreu. O meu olho viu ele ali, crucificado, falecido. E eu me prendi ali na minha tristeza, porque eu dediquei a minha vida a seguir aquele homem. E deixei a minha vida, porque o discípulo estava tendo essa percepção. Chegou o ponto do final, morreu. E aí, o que eu vou fazer da vida? Como eu vou explicar lá em casa que tudo que eu havia acreditado e se esforçado para compartilhar um evangelho, acabou ali. A história já os colocavam no domingo à tarde, mas a alma deles tinha ficado presa ao sentimento da sexta-feira da crucificação. E muitas das vezes é assim que a gente está preso em lutos que já aconteceram, e a gente precisa sair desse lugar de morte. O Senhor, Ele não quer que a gente passe pelo luto o resto da vida. Nós temos estações na nossa vida, inclusive as estações climáticas do mundo. Tudo tem o seu time, tudo tem o seu modo. Só que se eu não tenho visão para entender isso, discernimento, sabedoria e inteligência para captar essas mensagens, eu tenho uma visão cauterizada. E eu passo a viver a minha vida dentro de uma verdade que eu digo que é a verdade. Eu criei essa verdade e vou me mover de acordo com essa verdade. Eu não dou o direito da revelação terminar. Eu não dou o direito da promessa da minha vida se cumprir. Eu fico lá esperando os anjos descer e se comunicar. Agora é a hora, Viviane, levanta, fala alguma coisa. Ah, Viviane, agora é a hora, vai lá e ministra sobre isso. Ah, vai lá e procura fulano. O Senhor, Ele fala muitas vezes, só que a gente acha que não é Deus. Sabe por quê? O seu relacionamento com Ele não está num time legal. Deus está falando com você e você está achando que é a sua alma. Deus está falando com você e você acha que é a sua razão. Você não sabe nem o que é em você. Você não sabe se é impressão, se é sonho, se foi algo de Deus, se foi algo do diabo, se foi Satanás que falou com você ou se foi Jesus. Visão cauterizada, ouvidos tapados, sensibilidade totalmente desnorteada com a realidade. A gente precisa alinhar corpo, alma e espírito, para que a gente venha a viver uma vida equilibrada. Tomar decisões que vão edificar não só a mim, mas a minha família. Deixar de pensar somente no meu umbigo e começar a prestar atenção nos meus filhos, no meu marido. Hoje eu vou contar uma história para vocês bem engraçada. Só para dar Hoje de manhã teve uma pessoa aqui que estava falando de pesca, estava falando de mar, estava falando, né? Aí eu falei, pronto, só falta falar. E a gente teve uma experiência na lua de mel, gente, que se eu não tenho uma visão ampla do que está acontecendo à minha volta, eu ia ficar sem marido na lua de mel.
Mas graças ao Senhor, bom Deus, que nesse momento eu estava atenta. Porque pode ser também, né? Estou lá na lua de mel. Né? Não, mas nesse exato momento eu estava muito atenta. Estávamos nós. Como que chama aquele negócio lá, amor? Não, era barco, né? Estávamos no barco da Galileia. Não, no mar da Galileia, não. A gente estava ali. E aí, a gente estava indo para um nível alto, profundo, para ver os peixes, para nadar com os peixes lá. Qual que era a região lá? Porto Seguro. E eu estava super animada, que ia nadar, ia ver peixe, ia estar lá junto e tal. E, de repente, o barco para e tem aquela fila, né? Que se forma para a gente poder descer de forma civilizada, né? Para esperar a vez de cada um, não é, irmãos? A gente não espera. Você não espera, gente, a fila? Espera, né? Espera. Aí tô eu lá, na filinha. Tô na fila, porque eu sou obediente. Me colocam numa fila que eu fico lá esperando meu lugar. Tô de boa. Que nem ontem lá. Dei até tchau, pessoal. Consegui um lugar na fila, porque os irmãos foram 500 vezes na mesma fila. Ok, tô lá. De repente, vou contar a história que nem o Tito conta, quando ele vai contar a história. Quando, de repente, esse homem me pula do 3º andar do barco. Gente, sério. Aí vocês me perguntam, pastora, para. Ele sabe nadar. Ah, pulou porque sabe nadar, né? Não. Aí, você me pergunta outra pergunta. Não, pastora, mas ele estava com o colete à prova, né? Tava. Salva-vida lá. Tava. Só que com o pulo que aconteceu, gente, eu parecia a Mulher Maravilha nesse momento. Meu marido! Aí eu olhei, aí desci até o 2º andar e mergulhei. Graças a Deus eu sei nadar, gente. Pulei e a primeira demonstração de amor da minha vida, em meio a um cenário de caos. Porque todo o barco parou para ver nós dois. 130 pessoas pararam no barco e fizeram assim. Tinha gente filmando. Olha, gente, eu ainda não me vi nessa situação nas redes, mas pode acontecer, tá? E de repente eu fui. Peguei ele estava assim. Aí eu falei, eu só falei uma vez. Você é grande, eu sou pequena. Se você continuar se batendo, nós dois vamos se afogar. Para e me deixa te conduzir. Eu peguei ele pelo pescoço, gente. Se eu quisesse matar, eu tinha matado ali mesmo. Pensa eu. Eu aqui, ó, nadando com as perninhas lá e tentando pegar ele aqui para poder trazer num lugar que dava pé, né? E todo mundo olhando. Aí quando nós chegamos na terra, e aí ele sentou, aí todo mundo... Aaah! Coisa linda. Gente, todo mundo veio conversar com a gente, nós mergulhamos, conversamos com todo mundo, porque a gente virou a sensação do momento. Só Jesus, gente. Gente, agora a gente ri, mas na hora, gente, minhas pernas tremiam. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vim para a lua de mel para perder o marido? Só Jesus, gente. Então, gente, voltando aqui, cuidado com as suas interpretações baseadas em seus achismos, em seus paradoxos, com suas ideias, apenas suas. Não faça delas uma verdade absoluta nunca na sua vida. Porque de verdade,
mediante a uma situação, vai ter no mínimo 3 interpretações. A sua, a da pessoa envolvida e a de Deus. Escute a outra. Dê no mínimo a oportunidade dela ser ouvida. Para você, depois, se quiser julgar e achar que deve, você julgue. Aí, quando a gente se atrasa, quando a gente se abala, Jesus aparece e a gente não vê. A gente acha que está lutando a nossa batalha sozinha. A gente acha que a gente está ali naquele ambiente sozinho. Aí, ele faz uma pergunta para a gente e a gente responde de modo mal criado ainda. Tenta trazer a gente, ele tenta ainda trazer a gente a realidade. E a gente pensa que ele é o alienado durante o caminho. E na verdade é totalmente o oposto. Ele estava ali para nos trazer de volta ao caminho que era para a gente estar desde o início. Ele muda o percurso dele para buscar o abalado, o frustrado. Que amor é esse? Que amor é esse? Que deixa de continuar no seu caminho do que era necessário se cumprir. E simplesmente, no meio disso tudo, 2 se desviam. E ele em amor vai buscar. E aí quando chega lá para os 2, esses 2 ainda se vê no direito de responder de forma mal criada. E é assim que a gente é com Jesus. Às vezes o Senhor está mostrando lá, ei, não é por esse caminho, muda a rota, você está perdido. E a gente está respondendo de forma mal criada para Deus, achando que a gente tem razão ainda. Misericórdia. Aí ele vem e diz, vocês são embotados, vocês perderam a sensibilidade, e os sentidos de vocês estão amortecidos, e a alma de vocês se atrasou completamente, foram abalados, se frustraram e pararam, mudaram uma rota que não era para a gente estar lá. Eu vejo pessoas todos os dias vivendo com essa realidade, a síndrome de Emaús. Cuidado. Ah, pastora, mas como a gente identifica essas pessoas? Como eu consigo identificar pessoas com essa síndrome de Emaús? Eu vou contar aqui para vocês. Primeiro, são seres que mantêm lealdade para com as tragédias do passado. Elas nunca querem sair de lá. Segundo, são seres que fazem questão de dizer com frequência que foram enganadas. Quem aqui já foi enganado? Eu já. Fomos enganados, e aí, você vai parar nessa enganação? Ou você vai pegar esse aprendizado e vai pegar para você, vai apreender esse conhecimento em você e vai fazer com que você não passe mais por isso, porque você já teve uma experiência. Então você tem conhecimento, legalidade sobre aquilo, para que ninguém mais faça isso com você. Só que existem pessoas que decidem viver esse papel de enganada, de enganado. E é uma decisão, ou você sai desse lugar ou você vai morrer nesse ambiente. Terceiro, eles não dão chance de que novos atos de Deus lhe provem o contrário sobre os fatos. Ei, o Senhor, Ele continua trabalhando, você querendo ou não. Você parando ou não, o Senhor, Ele continua trabalhando. E se você não fazer algo que você foi incumbido de fazer, a missão não vai parar. Desculpa, se falaram para você que iria parar, perdão, não vai. O Senhor levanta outro, para que o objetivo seja alcançado.
Então, se você não está ouvindo, se você não está vendo, cuidado. Quarto, estou falando de pessoas com síndrome de Emaús. São seres que pensaram ter sido um engano, mas nada mais era do que um plano divino para lhes colocar diante de um fato maior. Ei, eles estavam dentro do fato de que Jesus estava morto. Não apenas para dar acesso a uma experiência momentânea, mas o que iria se tornar ali, naqueles próximos acontecimentos dentro da história, iria abrir não só uma felicidade momentânea, mas abrir para eles um caminho de eternidade, porque Jesus nos deu um acesso muito maior com a sua morte. Em vida Ele nos ensinou que é possível, e em morte Ele nos deu um caminho, um acesso, que Ele existe hoje para mim e para você. Só que sempre nós vamos ter a condição de escolha. Hoje você está aqui e talvez você esteja sofrendo com essa síndrome de Emaús. Estão presos com vestes de luto, porque pararam em uma notícia ruim. Pararam em um acontecimento da vida de vocês que de fato abalou vocês, pela perda, pelo acontecimento, pela tragédia. Todo mundo passa por situações difíceis nessa vida, vocês compreendem isso? Eu posso ter passado por algo que você não passou, mas ouvindo você eu posso ter empatia para entender que te abalou. Vocês entendem isso? Gente que foi tocada por uma tragédia e não consegue esquecer, eu estou falando com você. Gente que foi abandonado afetivamente, em relacionamentos, pode ser pai, mãe, filho, namorado, noivo, e que vive falando até hoje: eu fui desprezado, eu fui abandonado. Querido, o Senhor tem novidade de vida para você. Querida, o Senhor tem notícias novas a seu respeito. Você está disponível a ouvir? Você quer conhecer? Você quer desfrutar desse novo ciclo, dessa nova estação? Você quer de verdade conhecer o final dessa história? Porque o final dessa história não é morte, é ressurreição, é vida. E é vida transbordante que dá acesso a um caminho muito maior. No verso 19, Jesus pergunta: quais as últimas notícias? Quais as últimas notícias a seu respeito? Quais são as últimas notícias do céu a seu respeito? Eles respondem e Jesus corrige: vocês estão enganados. Os fatos já mudaram. Já aconteceu outros eventos e vocês estão no caminho errado, estão deixando de saber o que está acontecendo lá no caminho certo. Vocês estão enganados. A timeline já atualizou. Você deixou um minutinho o celular lá e a notícia já mudou. Porque é assim. Você deixa o celular 1 minuto. Quando você vai pegar de novo, são notícias o quê? Novas. É assim que a gente precisa olhar a Bíblia quando a gente abre ela. Eis que façam coisas novas. Vocês não veem? Abrirei um caminho no deserto, se for necessário. Existe novidade de vida a meu respeito.
Existe novidade de vida a seu respeito. Há um novo ciclo para se desfrutar. Só que antes disso eu preciso me posicionar. É acessível, é disponível. Esqueça as notícias que você acha que sabe tudo. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Por mais que eu estude, por mais que eu vá para uma faculdade, por mais que eu faça teologia, por mais que eu faça pós-graduação em teologia, eu não vou saber tudo. Pare de ler o jornal velho sobre a sua vida. Sabe aquele jornal que tinha aqui em São Paulo, não sei se ainda tem, aquele jornal amarelinho? Ainda existe, né? Tem jornal que já ficou amarelinho e você insiste em ficar lendo ele. Tem até outras tecnologias com informações mais atualizadas, mas você insiste em pegar o jornal na banca, aquele que já está amarelo. Procure saber sobre novidade de vida. Dê a chance dele introduzir fatos novos e verídicos à sua realidade, não a mentiras que falaram sobre você. E não a mentiras que paralisaram você, porque ainda tem isso. Tem pessoas que são utilizadas para maldizer, amaldiçoar. E você acredita que aquilo é uma verdade a seu respeito. Isso é a dose mais alta, é um nível mais alta de visão cauterizada. Você aceita tudo que fala a seu respeito. Você não sabe filtrar. E você se abala com o que você escuta sobre as críticas. Gente, sério, se eu fosse parar nas observações negativas a meu respeito, quando a gente está na vidraça, é muito fácil ser julgado. Só que a gente só entende isso quando a gente já tem um nível de experiência com Deus e de caminhada, de exposição há um tempo. O que diz a canção? És meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Preste bem atenção. Hoje nós estamos sendo chamados a ressincronizar a nossa alma com as ações de Deus, os nossos sentidos com os fatos históricos acerca da nossa vida. O que aconteceu desde a nossa origem até o dia chamado hoje? O que é necessário alinhar? O que é necessário perdoar? O que é necessário liberar? O que é necessário ir lá e buscar o que te pertence? Alinhar. O Senhor está dando a oportunidade para você ressincronizar. Alargar essa maligna solidariedade para com a dor, o luto e a perda. Você perdeu? Houve morte? Passou pelo luto? Porque é necessário chorar no luto, na perda. Viva o momento, mas não permaneça lá. Tudo faz parte de um processo muito maior. Mas existem pessoas travadas dentro do processo da vida. E o Senhor hoje Ele nos dá a oportunidade de sincronizar os fatos históricos acerca de nós e aos sentimentos que nos abalaram de tal maneira que nos fizeram paralisar no tempo. E nós deixamos de viver as promessas do Senhor, simplesmente pelo fato de eu ter sido movida pelo medo, pela dor, pela frustração,
pela derrota. Precisamos atualizar os nossos sentimentos com as ações de Deus hoje. Precisamos alinhar os preceitos do céu a nosso respeito com a nossa mente, com a nossa alma e com o nosso espírito. Precisamos nos apropriar do que Deus está fazendo hoje na nossa vida. No dia chamado hoje e não no passado. O passado ele te deu legalidade a tomar lugares para o futuro. Ele te dá experiência. A experiência te dá legalidade, te dá autoridade para você desenvolver algo diferente no futuro. Qual é a última notícia a seu respeito? Você sabe? Se você não sabe, eu vou te falar. Vamos abrir em Jeremias 29. Coloca aqui para mim, por favor, Jeremias 29. Que eu não vou abrir agora, não. Ah, não, peraí, eu acho que eu deixei marcado. Jeremias 29, 11, 12 e 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. Você olha para a sua vida e vê você enfiado em dívida, que não consegue mais sair. Tem coisa errada aí. Tem coisa que você precisa deixar na cruz, literalmente. Renunciar. Essa é a palavra. Para você viver uma porção generosa do céu a respeito das suas finanças. Existem coisas que você precisa liberar, volto a dizer. Existem coisas que você precisa se apropriar. Existem coisas que você precisa pedir perdão. Porque foi errado, não foi certo fazer. E com esse erro teve consequência. Mas Ele tem planos de te fazer prosperar. Só que depende do seu posicionamento. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Próximo. Então vocês clamarão a mim, quer dizer o quê? Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Não tem sabedoria, peçam. Peça sobre a sabedoria do alto, a inteligência do alto. Hoje pela manhã eu falava para as pessoas que estavam aqui no culto pela manhã. A gente vem para a igreja e a gente só sabe pedir coisas, bens. A mesma intensidade, é errado? Não é. Mas a intensidade que você busca coisas tem que ser equivalente a que você pede por inteligência e sabedoria. Para você se ver mediante ao cenário da sua vida e ter que tomar decisão e tomar a decisão certa. Amanhã é segunda-feira, gente. Amanhã tem coisas para a gente decidir. E aí você vai seguir na sua limitação, dentro do que você está vendo, sendo que Deus ele já está lá no futuro e você pode ter um caminho mais curto, fazendo a vontade do Senhor a seu respeito, tendo sabedoria e inteligência para conduzir a sua vida. Só que não, a gente está preocupado com itens, coisas, bens materiais, a mostrar que tem, a mostrar que sabe, a mostrar que domina. Tudo isso é vaidade, tudo isso vai ficar. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Próximo. Vocês me procurarão e me acharão. O Senhor está nos orientando aqui. Ei, filho, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E me acharão quando me procurarem de todo o coração. Foi até o 13 que eu falei? Vamos lá para Isaías 55, 8. E eu já vou encerrar aqui.
Isaías 55:8, nós vamos até o 10. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Presta bem atenção, cuidado com as suas verdades. Cuidado com os seus paradigmas. Eles não são verdades absolutas sobre você, sobre o seu irmão, sobre o seu líder, sobre o seu pastor, sobre a sua mãe, sobre o seu pai e sobre os seus filhos. Os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que o nosso. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declaram o Senhor. Próximo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Ei, eu já estou lá no futuro. Eu conheço as possibilidades que você tem. Só que você precisa se posicionar hoje para estar lá, ou para não estar também. Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, com certeza são. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Dentro de um fato, a gente está vendo um cenário, está participando de coisas aqui, ó. Todos nós estamos aqui. Só que existem coisas acontecendo a nosso respeito e que a gente não vê agora, nesse exato momento. Tem pessoas falando a respeito de você. Tem pessoas decidindo sobre a sua pessoa, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos de amizade. Existem pessoas tomando decisões a seu respeito por causa das suas escolhas para com elas. Você está lá? Você está sabendo? Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui com vocês. Só que existem coisas que estão acontecendo tanto na terra quanto no céu a meu respeito, que é da minha responsabilidade conhecê-las, principalmente com o que diz a respeito ao céu, a meu respeito. Não o que está acontecendo na terra. O que está acontecendo eu sei, porque eu vivo, eu me relaciono. Agora, o que o céu tem a dizer a meu respeito, isso importa. E ele mesmo está falando, os pensamentos que eu tenho sobre vós, não são os pensamentos que vocês têm. Por quê? Porque ele, o próprio Deus, ele tem o conhecimento do todo. E nós não. Peraí, volta lá, eu acho que eu não li o final. Aí foi. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Pode fechar. Jesus evoca hoje o direito de nos contar as últimas notícias a nosso respeito. Ele evoca esse direito. Eu quero te contar as novas notícias a seu respeito. Eu quero contar a você. Eu quero fazer conhecida a novidade de vida a seu respeito. Pessoas felizes atualizam a sua fé em Deus, pois ela abre portas para conquistas que os nossos olhos físicos ainda não contemplaram, mas a fé sim. Quando eu tenho ações mediante a minha fé em Deus, pensando no futuro, o Senhor, Ele usa pessoas para nos abençoar, inclusive o ímpio, se for necessário. Somos livres para escolher, mas escravos das consequências das nossas escolhas. A decisão, ela está com você. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele se revelou a pessoas aqui nessa noite, mostrando no que precisa perdoar, no que precisa liberar. Existem pessoas que estão presas a você que não é necessário estar mais. Existe uma novidade de vida a seu respeito. Você quer adentrar nesse ciclo?
Você pode se colocar em pé, aonde você está?